Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então você já deixa seu like, você dá o subscribe, compartilha, faz tudo que tem que fazer, sai clicando aqui, manda pix, sabe? Faz tudo. Então vamos começar o vídeo hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o quê? Sobre uma frase que eu costumo dizer diuturnamente, que é o seguinte: programação é sobre pessoas. Quando eu falo isso, a galera meio que sempre se questiona: como assim, Brunão? Da seguinte forma: escrever código é sobre técnica, mas programação é sobre pessoas. Não tem como você fugir disso. Como que se diz? É um axioma, praticamente. Por quê? Porque quando a gente está falando de tecnologia, de código, de construir soluções, a gente não está falando sobre construir soluções ao léu, construir soluções para a Terra. A gente está falando de construir soluções para o quê? Para pessoas. Se não for para pessoas diretamente, é para melhorar a vida de outras pessoas, de seres humanos e tudo mais. Então, não tem como fugir dessa máxima. E por que eu falo isso? Porque quanto mais você entende o ser humano, melhor você constrói a solução. Só que a gente tem que pensar num outro fator. Quando a gente está falando de empresas, de produtos, dificilmente você vai ter uma empresa que tenha apenas um produto ou que tenha apenas uma pessoa trabalhando naquele único produto daquela empresa. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aí? Eu estou querendo dizer que toda a construção que nós temos dentro da tecnologia é uma construção que demanda o quê? Demanda de pessoas, demanda de conjunto de seres humanos trabalhando junto para solucionar um mistério, solucionar um problema, para resolver um entrave que existe na vida real, sabe? Então, quando a gente entende esse contexto, quando a gente compreende essa problemática, não tem como tirar da equação o fator humano. Por quê? O que é uma boa solução? Uma solução que resolve um problema. Pode resolver de forma mais elegante, menos elegante, talvez de forma mais efetiva, talvez menos efetiva, mais burocrático, menos burocrático, mas de uma certa forma resolve um problema. Só que, se eu preciso construir uma solução que resolve um problema, seja qualquer que seja esse problema, e eu preciso trabalhar com outras pessoas para resolver esse problema, então a gente tem uma questão. O problema só será resolvido de forma efetiva se aquelas pessoas forem capazes de trabalhar de forma harmônica, com muitas aspas, porque a harmonia só existe na música, né? Mas de forma coesa, de forma sincronizada e de forma efetiva com as outras pessoas. Porque se eu tenho uma equipe que não consegue se entender, então eu tenho um problema, sabe? Eu tenho um problema. E esse problema impede de eu resolver aquele problema para qual o projeto foi feito. Entende o que eu tô falando? Ou seja, talvez codar seja apenas sobre escrita de código, mas programação é uma área de atuação, uma área de conhecimento. E isso está intrinsecamente relacionado ao quê? A pessoas. Não tem como afastar esse fator humano, porque ninguém é uma ilha, sabe? O que significa se ninguém é uma ilha? Você não está sozinho no mundo, você não vai trabalhar sozinho no mundo, você vai desempenhar papéis com outras pessoas. E você precisa não apenas ter esse jogo de cintura, mas ter a capacidade de entender, ler o cenário. Para o quê? Para que a solução consiga ser construída de forma harmoniosa, sabe? E a leitura de cenário, ela é fundamental, porque aí vem um outro ponto, uma outra questão. Quando a gente está falando de empresas, a gente está falando normalmente de uma dinâmica que é o quê? Dinâmica de poder, dinâmica corporativa, dinâmica empresarial, sabe? E isso está muito relacionado ao quê? Ao ego das pessoas. Então, quando você está atuando na iniciativa privada, quando você está atuando em empresa e tudo mais, e precisa construir aquela solução, você, querendo ou não está apenas ali trabalhando tecnicamente para resolver um problema ou chegar a um objetivo específico. Além disso, você tem um segundo trabalho que é o quê? Que é relacionar com seus colegas de trabalho. E para isso, você lembra que eu falei agora há pouco sobre ter jogo de cintura? Para isso, se faz fundamental o quê? Você ter um jogo de cintura social, que é o que aquelas pessoas mais modernosas gostam de chamar de soft skills, ou habilidades socioemocionais. Que, no fundo, isso significa o quê? Significa você ser hábil socialmente? Sim, mas não apenas socialmente, é você ter a malícia. E a sua pele preta, com malícia. Igual o Jorge Ben falava, ter a malícia para o quê? Para interpretar os jogos de poder que estão acontecendo, interpretar a dinâmica, interpretar o que o outro quer que você faça sem ele ter te pedido. Sim, quando você está lidando com pessoas, é fundamental essa percepção, esse entendimento, porque pessoas se relacionam com pessoas.
E quando a gente traz essa estrutura para uma empresa, a gente está falando desse tipo de relacionamento, sabe? E para exemplificar isso de uma forma muito anedótica, que não existe parâmetro científico para embasar, mas todo mundo já deve ter visto em ambiente de trabalho pessoas que às vezes não são as mais eficientes, as mais competentes, as mais eficazes, que acabam recebendo promoção, que acabam continuando, que nunca é demitido, sabe? Toda empresa vai ter aquele cara ou aquela cara, sabe, que nunca vai ser demitido, é uma pessoa praticamente estável, é como se a pessoa fosse servidora pública na iniciativa privada, sabe, que nunca vai sair da empresa. E isso tem um motivo. Por quê? Porque programação é sobre pessoas, entende? O mercado de trabalho, a lida com o mercado de trabalho, a lida com o relacionamento entre pessoas em atividade profissional, não é uma lida extremamente técnica ou estritamente técnica. É uma lida social, sabe? Portanto, conseguir fazer essa leitura, conseguir atuar de acordo com isso é fundamental. Conseguir forçar uma certa amizade, conseguir forçar uma certa intimidade. Eu acho que eu tô falando num nível profissional, não tô falando nada que ultrapasse essa barreira e esbarre no assédio. Eu tô falando de intimidade profissional. É fundamental, sabe? Muitas das vezes, gente, eu vou usar o meu exemplo. Eu vou pro trabalho meio puto e eu só quero ficar quieto, botar meu fone de ouvido e não quero falar com ninguém. Mas eu tenho que cumprimentar as pessoas, eu tenho que fingir ser sociável, eu tenho que dar oi, sabe? Essas coisas básicas. E eu sei que talvez pra mim pareça ser muito básico, mas isso é uma habilidade que falta bastante na nossa área. A pessoa ter aquela malícia de conseguir entender o ambiente. Que aquilo, quando a gente é criança, sabe? Pelo menos minha mãe me ensinou que tem momentos que eu tenho que ficar calado, sabe? Tem momentos que eu posso falar, tem momentos que eu posso emitir a minha opinião, tem momentos que eu tenho que simplesmente emitir uma opinião comum para não destoar do contexto, sabe? Então existe toda essa questão que, de fato, é um pouco burocrática. Principalmente para pessoas que são da área da tecnologia, que às vezes ficam muito na lógica booleana ali, do binário, do verdadeiro e falso, ou sim ou não, o ligado ou desligado. E relações humanas não são exatas. Relações humanas são dispersas, são vivas, sabe? Porque, de fato, nós somos seres vivos. Então, você ter essa percepção, você ter esse entendimento e você ter essa compreensão de que vai ser importante em alguns momentos adotar certas máscaras sociais, vai ser fundamental em alguns momentos você fingir, mentir. Sim, mentir é importante. Ninguém quer saber a verdade, ninguém quer saber, muito menos a sua verdade. Ninguém quer saber isso. E eu falo ninguém. O seu tech lead, ele não quer saber o problema da equipe dele, ele não quer saber o problema do código. O dono da empresa, ele não quer saber o problema da empresa. Não quer. Por quê? Porque pessoas são assim, são poucos os lugares que você vai ter uma visão, uma percepção diferente dessa. E você, de fato, vai estar em empresas que estão focadas em qualidade. Dificilmente. Por quê? E por quê? Você pode falar, Bruno, mas por que disso? Eu não concordo, eu discordo. Eu acho isso uma merda. Eu vou ter que ser sincero com você, eu também acho uma merda. Mas faz parte, sabe? Faz parte por conta de uma coisa que eu falei lá atrás. Lembra que eu falei da questão do ego? Então, o ego, ele é determinante. Ele é determinante na sociedade que a gente vive, sabe? Saber lidar, tanto você saber lidar com o seu ego, como você ter a capacidade de entender o ego alheio e se moldar de uma forma que você se saia bem nessa troca com a outra pessoa, é fundamental. Você pode falar, porra, Brunão, beleza, você tá falando aí um tanto de coisa, eu já ouvi um tanto de coisa, o vídeo já tá longo pra caramba, mas o que isso tem a ver com programação? Sabe o que isso tem a ver? Isso tem a ver com uma questão. Você que é júnior, iniciante, estudante, que tá buscando um estágio, que tá buscando uma vaga de júnior, ou a primeira vaga na área da TI, na computação, na programação, entenda que você não precisa ser o melhor escrevedor de código, você não precisa nem ser o melhor programador, você precisa ser o melhor em relacionar com as pessoas, você precisa ser o melhor em quê? Em demonstrar para Tech Recruiter que você não vai ser um problema. Independente das coisas, questões que ocorram no trabalho e tudo mais, você não vai ser um problema para eles, para a empresa ter que lidar, você não vai ser aquela pessoa que vai trazer
um caos, ou não precisa nem ser um caos, porque quando a gente fala problema, é muito comum a gente ter a interpretação do quê? Daquela pessoa caótica. Mas eu tô falando no sentido, não ser um problema, você não vai tornar as outras pessoas desconfortáveis, entende? Ou então você não vai precisar que as pessoas segurem muito na sua mão, sabe? Você vai ter um certo traquejo. Você não vai precisar que o seu chefe seja sua babá. Isso é fundamental. É por isso mesmo que às vezes eu conheço pessoas que são brilhantes, que não conseguem uma vaga, pessoas que são brilhantes em termos de código, sabe? Pessoas que aprenderam sozinhas, são autodidatas, são capazes de construir compilador de qualquer linguagem e não conseguem um trabalhozinho básico na programação, e gente meio incompetente que precisa de ajuda para escrever um código em React, conseguindo bons salários e tudo mais. E por que isso acontece? Porque não é sobre código, entende? É sobre pessoas. Se você for pensar, uma empresa, ela não depende apenas de uma pessoa. Uma empresa acaba construindo uma estrutura que você não fica totalmente dependente de uma pessoa, ou de um profissional, ou de um setor específico. A empresa, se faltar um ou outro, meio que a empresa funciona. A empresa não vai parar por conta disso. Portanto, essa estrutura de ser algo que funciona organicamente, vamos dizer assim, o fato de ter essa estrutura, isso deixa o quê? Isso deixa as pessoas mais confortáveis em contratar pessoas que são agradáveis de trabalhar junto, e não necessariamente pessoas que são foda. E assim, se a empresa tá precisando de alguém foda, vamos pegar um exemplo, tô precisando de alguém foda em Linux. Ela vai pegar. Tô precisando de alguém foda em segurança. Ela vai contratar aquela pessoa específica para resolver um problema e pronto. Ou vai terceirizar essa questão. Mas para a equipe comum, você não precisa de pessoas brilhantes. Você precisa de pessoas minimamente ok, sabe? E o que tá nesse minimamente ok? Saber construir um bom código, ter uma certa velocidade, saber produzir com estrutura. E além disso, o que mais que nós temos? Além de precisar ter a parte técnica minimamente construída, tem um segundo ponto, que é o quê? Que é ser uma pessoa de fácil lida, ou seja, ser uma pessoa que não apenas o seu chefe ou o seu colega vai conseguir lidar bem, que a empresa inteira vai conseguir lidar bem, sabe? Principalmente na área da TI, porque de fato a TI ela é vista como um gasto, e a TI tem uma questão muito específica das pessoas serem meio bicho do mato, ter um perfil mais introspectivo, e isso causa estranheza nos outros setores, no setor de marketing, setor de venda, setor de RH, setor de pessoas, sabe? Portanto, se você consegue ser capaz de ler esse ambiente, atuar de acordo e ter um mínimo de qualidade, você tá anos-luz na frente da galera que tá batendo cabeça e não consegue a primeira vaga. Portanto, se você chegou até aqui, eu já convido novamente você para dar o like, deixar o subscribe, compartilhar, clica no sininho, sabe? Se tiver opção de membro aí, já vira membro. E vamos ir trocando essa ideia em movimento, sabe? Porque pedra que fica parada cria limo, né? E a gente tá sempre em movimento. Então, simbora, galera. Um abraço!